mau uso da liberdade. Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais no Sofá Delas. Sabe aquelas conversas que a gente fala, nossa, daria um podcast? Pois é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tirou o Pod Plurais do estúdio e trouxe para a sala de casa. Aqui, nesse novo espaço, nesse ambiente tão aconchegante do Pod, eu, Malu Marija e Mari Luz, onde juntas nós falamos sobre tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Comportamento, tabu, diversidade, algumas polêmicas. Tudo isso partiu da junção de um sonho e de uma vontade de estarmos aqui juntas, trocando tantos assuntos. Então, vocês vão perceber que esse estúdio novo, a gente não pode partir para o nosso assunto sem agradecer o nosso grande parceiro, nosso grande apoiador, Warner Bros. Discovery. Gente, esse estúdio aqui, que graça, é uma sala de casa. Uma sala de casa, onde as nossas poltronas aqui fazem as vezes do sofá e que tem recebido os nossos assuntos em conversas que estão cada vez mais gostosas de serem faladas e ouvidas, né? Se vocês estão chegando agora, voltem lá no nosso canal, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, assistam os primeiros episódios dessa temporada, maratonem também a primeira temporada, por que não, né? Vocês vão ver que é outro formato completamente diferente. E, gente, já deixem aqui a sua curtida, o seu comentário, compartilhem esses vídeos, porque os nossos assuntos aqui são atemporais. Bom, dadas as devidas apresentações, dados os devidos agradecimentos, eu trago aqui hoje um assunto que promete. Aumenta aí o volume, porque hoje a gente vai falar de liberdade ou libertinagem. Ai, que assunto. Vocês estão prontas, meninas? Prontíssimas. Prontíssima. Eu vou ler aqui a nossa abertura, porque a gente precisa saber bem certinho o que é uma coisa e o que é outra coisa. Olha só. De acordo com a filosofia, a liberdade é a independência, autonomia e espontaneidade do ser humano. Por outro lado, a libertinagem é o fruto de um uso errado da liberdade, porque demonstra irresponsabilidade que pode prejudicar não só a própria pessoa, mas outras pessoas também. Isso é filosofia. Olha só, traduzindo esse contexto filosófico para o nosso dia a dia, é muito comum ouvirmos que liberdade não é libertinagem. Na maioria das vezes, quando uma pessoa está indo longe demais, o que é esse longe demais? Na tal da independência e autonomia, principalmente quando falamos de mulheres, aí é que vem a tal libertinagem e não liberdade. E é sobre isso que a gente veio falar aqui. Olha só, já vou abrir a pergunta. O que vocês acham que define, que diferencia qualquer escolha que a gente toma como uma escolha livre ou libertina? O gênero. Brincadeira. Tô brincando. Brincando só um pouquinho. Mas tô brincando nada. Tô brincando aqui, ó. Então, né? Ai, Mari, foi certeiro. Foi certeza. A Mari já pulou Mari ali, já ó. encerrou. Mas tudo bem, vamos fazer de trás pra frente. Obrigada, gente. Temos um episódio. Eu não queria perder a piada. Não, tudo bem. Vamos começar disso. Depois a gente vai. Vamos começar ali e a gente vai trazendo mais pro raso. Acho que você está coberta de razão. O gênero é uma resposta muito assertiva que faz a gente entender quem pode ser livre, quem não pode ser livre. E quem pode ser libertino e quem não pode nem ser livre, quanto mais Quem vai ser considerado Exato. livre ou libertino. Exato. Eu vi. Você quer começar, Manu? Pode Vou começar, continuar fica à então. vontade. Eu vi no Instagram hoje, eu adoro memes e frases e tal, e tinha um no Instagram que falava, era sobre violência, mas dizia assim, o homem bêbado, ele é justificado por tudo que ele faz. Então, porque ele tá bêbado, tudo é justificado. A mulher bêbada é a causa de tudo que ela recebe. É isso que a gente tá falando aqui. Exatamente. Entende? Não é exatamente... É liberdade também, né? Mas quando eu li essa frase hoje, aquilo me impactou. É coisa que a gente já sabe, a gente vive na nossa pele.
a gente vê as nossas amigas passando por isso, a gente vê mulheres em geral passando por isso, mas quando você lê, é assim, me dá uma indignação. Mas porque os homens têm a liberdade, os homens são livres para escolherem ficar bêbados. Eles são justificados E com aí, isso, né? porque eles estão Muitas bêbados, vezes. eles têm a liberdade de fazer o que Isso. quiserem. As mulheres não estão livres nem pra... A gente justifica. Ai, mas é porque ele tava bêbado. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Agora ela tá bêbada, tá vendo? É porque ela bebeu. E você, minha amiga? Carnaval acabou de acabar e eu fui em um bloco que é bloco Pagu. Pagu? E aí tinham muitas mulheres com os seus corpos lindíssimos, expostos e tal. E aí eu fiquei olhando e eu pensando como isso, na minha cidade, a gente não tem tanta liberdade. Então, para mim, o que é liberdade, o que é libertinagem? Para mim, liberdade é o direito de você ser quem você é, desde que você não fira a ninguém e a nenhuma convenção social. Então, o meu desejo de liberdade, inclusive, passa pela liberdade dos nossos corpos, que hoje nós não temos. Mas voltando para o carnaval, aí eu fiquei olhando aquelas mulheres, mas é um bloco majoritariamente feminino, e as mulheres se sentiram seguras para estar com roupas mais à vontade. Mas em um bloco conhecidamente como um bloco misto, o comportamento das mulheres já é mais ponderado, você já não vê tantas mulheres. Então, voltando à resposta de Mari, aproveitando a resposta de Mari, para mim a liberdade é uma tentativa de exercício diário de nós mulheres. Que lindo. Eu tô te escutando e eu tô pensando aqui, ó. Então, ir ao carnaval colocando em prática a sua liberdade de usufruir do seu corpo para brincar o carnaval, é liberdade, ok. O que faz essa atitude ser considerada libertina? Sendo que, olha só, antes da gente pular, a gente sabe que toda vez que a gente fala mulher libertina, a gente está falando sobre sexo. Mas antes da gente chegar nesse lugar, a gente ainda puxando para o pensamento, para a definição racional que a gente leu agora. A libertinagem é o mau uso da liberdade, certo? Então, será que se essas mulheres que foram nos blocos mistos, com as mesmas roupas, com a mesma exposição de seus corpos, que elas foram nos blocos femininos, elas estão sendo libertinas? Não. Porque elas estão fazendo mau uso dessa liberdade e colocando seu corpo em risco, em segurança, porque Ai, a gente socorro. sabe o que Sim, acontece na maioria das pensamento, vezes sim. quando uma mulher está com uma roupa considerada pelo padrão inapropriada em um lugar onde a gente tem ali uma mistura muito frequente de álcool, música, gêneros, enfim. Resumindo, no português claro, né? A mulher se colocar numa situação de risco, então, é libertinagem? Se é uso excessivo da liberdade? Não, eu acho Não deveria, que né? não. E eu acho que não é realmente. Eu acho que quando a mulher vai para um bloco misto usando um biquíni, ela, além da sua liberdade, está exercendo a sua coragem. Exato! Exato. O que define que essa mulher está exercendo o mau uso da liberdade é o julgamento externo. O julgamento É o comportamento social. A moralidade. As convenções. Essa exatamente. justificativa de homens bebem, podem fazer o que Exatamente. querem. Então Não você tá podem, vendo? mas assim, Não. ele tava bêbado, né? Não, Como é que você não você entende, entendeu, Camila? Exato. Então, eu acho, falando um pouco do carnaval, até para a gente encerrar, que a libertinagem no carnaval seria o sexo explícito. E aí eu não vou generizar e não generalizar. Generalizar, não vou falar que, independente do gênero, Sim. eu acho que o sexo explícito é uma libertinagem porque afronta outras pessoas que não estão envolvidas no rolê.
Então, para mim, a liberdade, a libertinagem, ela tem que chegar realmente em um extremo. Se não for isso, e não está ferindo a ninguém, não está se magoando, é o exercício natural da sua liberdade. Talvez se não for preconceituosa, seja uma liberdade, assim, né? É que eu te ouvindo falar e pensando na definição de libertinagem, eu reflito muito porque eu acho que nós três somos mulheres revolucionárias, somos questionadoras, né? Então, essa coisa da libertinagem, e para mim é muito difícil desassociar do gênero, ou hoje, de repente, eu não estou conseguindo fazer isso, eu fico pensando que se não for, se nós não formos julgadas, se não for uma questão de julgamento sobre nossas ações, nossos corpos em função de gênero, como você falou, se for um comportamento social inaceitável, aí talvez eu conceba hoje a ideia da libertinagem, que eu estou um pouquinho resistente hoje a essa ideia, porque cada vez que eu penso em libertinagem, eu penso de alguém parecendo que quer me calar, me silenciar. Sabe assim, você é libertina porque você fala demais, porque você larga tudo sua vida e vem aqui gravar um podcast, porque... E aí eu sei que eu estou sendo restritiva, a ideia é que a gente ampliar, mas hoje pra mim tá muito grudado isso, acho que eu fiquei impactada com a frase, e hoje pra mim tá muito grudado isso, então eu vou dizer que depende, né? Se a gente olhar a libertinagem como isso, algo que fere um comportamento coletivo, né? Isso, o sexo explícito fere ali, né? Tem um monte de pessoas convivendo ali, se divertindo, e aí acontece uma cena assim, tá? Isso fere, né? Então tudo bem, beleza. Mas até porque muita gente vai julgar, como a gente falou antes, a mulher que vai de biquíni, se acontecer qualquer coisa com ela, vai julgar, porque ela estava de biquíni, ela devia estar de biquíni. Se ela não fosse libertina, né, e exercesse a liberdade dela dentro de uma caixa ali, mais restrita, aí tudo bem. Mas, Mari, eu acho que essa resposta também do que é libertinagem, infelizmente, só cabe para nós três. Porque nós estamos livres de todos os preconceitos e todas as cobranças. Então, Será? para a gente considerar Me senti libertinagem, promovida socialmente. para a gente considerar a libertinagem forte. tem que ser uma coisa. É. Mas nós estamos falando sobre os nossos seis olhares, né? Não uma coisa social. Mas socialmente falando, a libertinagem é a mulher que vai de biquíni pro carnaval. É o que eu Ela acho foi absurdo. porque ela tá com fogo no rabo. Então, É isso. então Socialmente mas falando, eu aí acho que tá é a sobre grande isso questão. que a gente precisa falar. Mas aí é que tá a grande questão. É o que a gente estava falando um pouco antes da gravação. O prisma de julgamento social para aquilo que é liberdade ou libertinagem é um. Então a sociedade vai falar que essa mulher é libertina Ela porque procurou, foi. assim. Exato. Agora, quem é que deve, por qual caminho a gente deve caminhar? Pelo caminho que a sociedade definiu como correto para mim, ou pelo caminho que eu defini que é correto para mim? Porque se eu... Para mim, obviamente, é o caminho que eu defini, porque senão eu não estaria nem sentada nessa cadeira. Sim. A sociedade não resolveu que eu tinha que vir aqui. Quem quis fui eu. Sim. Então, se eu uso o meu prisma daquilo que é certo ou errado para definir as minhas ações, se são libertas ou libertinas, o que eu tenho que fazer para mim mesma para eu falar, não, realmente dessa vez eu fui libertina? Eu tenho que ter ido longe demais, gente. Você entende? Se é o meu auto-julgamento... Mas é no seu auto-julgamento. Eu acho que a gente precisa construir aqui uma maneira de levar essa reflexão para as pessoas. Inclusive que vocês enviem esse episódio para as pessoas que são dotadas de muitas críticas e de muitas... para refletir É a rainha da sobre gentileza, sobre não o é? que realmente é a libertinagem. Porque se não fere a ninguém, eu estou exercendo a minha liberdade. Eu acho que a gente precisa sentar, aproveitar que estamos aqui, vocês aí, e refletir sobre o que é esse excesso de liberdade. Porque usar um biquíni no carnaval é excesso de liberdade? Não, é liberdade.
Até porque né? ninguém fala da cueca Beber. que é usada, por exemplo. Pronto. Da O que sunga que é que é o usada. Um homem que bebe e cai na rua, ele está exercendo o direito dele de ficar bêbado. Mais do que isso, ele tá se divertindo. Ele que eu está vou se além. divertindo. E a mulher, então, que essa conversa aqui sirva para a gente refletir porque o homem que bebe e cai bêbado está se divertindo e porque a mulher que bebe e cai bêbada está sendo libertina. Então, nós estamos... A resposta de Mariana vai perpetuar, vai Estraguei o rolê. reverberar nesse episódio. Porque a gente precisa convidar as pessoas a refletir. Eu vou colocar um adendo aí e vou um pouquinho mais além. Os casais LGBT podem ser livres, aqueles que podem ser livres para serem casais. Mas se beijam na rua, acabou. nossa, Porque tem é a mesma criança coisa. assistindo. É o mesmo Exato. é o mesmo corte abrupto Eu do acho surreal. social, e os né? Da regra comentários social. são assim. Da regra Mas social. os casais héteros não ficam assim. Se agarrando, Gente, imagina. depende. Então, é que assim, os casais LGBT não podem sair de mão dada, né? Os Não é casais assim, LGBTs, a tolhida eles começa são aí. tomados de um tesão, um desejo, e eles fazem Essa uso e purpurina proveito carnavalesca que disso. caiu nesse estúdio, É. gente. E que às vezes eu respondo isso para os meus amigos héteros, mas os casais héteros não fazem isso. Eu falei, mas estão precisando fazer, porque o desejo precisa estar presente nas relações. E, na verdade, gente, os casais homossexuais, para mim, aqueles beijos são a maneira que eles têm de demonstrar o carinho entre eles. Eles não estão ali para a gente assistir. Só que a gente faz tão pouco isso na nossa relação que os beijos apaixonados nos incomodam. Eu quero falar pimenta. Isso, Você quer falar pimenta? isso faz sentido? Eu ia puxar de volta, porque senão a gente vai começar a ajudar. Mas Só uma pimentinha diga. disso. Eu acho que, na verdade, o preconceito faz com que a gente naturalize o afeto hétero. Porque se a gente parar pra pensar, tem muita gente hétero se beijando, Se e beijando. ficando. Mas o que incomoda? Né? Incomoda quem nós, uma sociedade heteronormativa, considera o diferente. Então eu acho até que não é que os casais héteros não demonstram, é que é normal. Ele é hétero, então tá tudo bem. Agora, quando eu vejo um casal LGBT, não, aí é estranho, é Nossa, acho que excessivo. tem tantos recortes, Demais. né, Eu gente? só queria Qual é o corrigir. casal LGBT? Qual que é a letra? Se é um Sim, casal de dois enfim. homens, se é um casal de duas mulheres, É. o viés sempre muda de Muito quem tá ali recorte. julgando. Sim. Acho que são muitos recortes. Sim. Mas voltando à liberdade e à libertinagem, para não fugir do tema, vou trazer aqui um pouco de volta e já vou mandar uma outra pergunta, gente. A sociedade atual tá mais livre e libertina que no passado? O que vocês acham? Ai, gente, essa pergunta. Quando eu pergunto, mas não melhorou? Sempre quando a gente fala de qualquer tipo de opressão, mas não melhorou? Assim, a gente não pode negar que a gente evolui como sociedade. Mas é tudo, pra mim, eu não olho para aquilo que foi feito. Nesse caso, eu olho para aquilo que falta. Porque eu acho que o que foi feito é meio que uma obrigação social de a gente reparar. Então, essa coisa da liberdade, da libertinagem, né, olhando aí para como a gente olha mulheres, como a gente olha o comportamento, eu acho que falta muita coisa se a gente faz recortes, Cá. Eu não acho que dá pra gente falar assim, não, mas tá tão melhor, porque antes, né, ela não podia se divorciar, a gente não podia votar. Gente, mas aí eu vou voltar na Idade da Pedra. Né? Nem tão longe. Então, isso assim, são avanços conquistados e que tá longe de ser aí liberdade. a gente vai falar, que legal, mas agora pode. Não, eu acho que a gente tem que olhar o que falta. Então, eu respondo a tua pergunta, com toda vez que alguém pergunta pra mim assim, mas você não acha que melhorou? Eu falo, mas se vai demorar 100 anos para as mulheres conquistarem determinadas coisas, se ainda tem tanta coisa para conquistar, como é que eu posso olhar e dizer? Eu não acho que a pergunta que a gente colocou aqui, acho que não foi nesse tom, né? Você não acha que não? melhorou? Então, então não precisa mais falar sobre isso. Não,
Foi só uma leitura genuína mesmo de que tipo, se hoje a gente está evoluindo enquanto sociedade. E não na questão. E, obviamente tem muito o que fazer. E não, você não acha que melhorou? Então a gente já pode parar de reclamar. Não, mas não, eu entendi. muito longe disso. Eu acho que sim, esses exemplos a gente fala, não, mas antes a gente não podia nem votar. Então agora a gente já pode, tá bom? A gente pode votar, mas a gente não pode sair de biquíni na rua. Sim. A gente vota, não foi um tipo, Então, você não acha que melhorou? Não, eu entendi. Tem muita coisa pra fazer. Foi só um comparativo Eu mesmo. entendi, mas mantenho a resposta. Eu acho que para responder isso, se estamos mais livres ou libertinas, eu acho que a gente tem que pensar no que falta. Eu mantenho a resposta. É o que falta. Se você olhar para o que falta e você achar que isso que a gente tem hoje é o suficiente, para mim não é. Não acho que é suficiente. Vem, o que você acha, Malu? Eu acho que nós estamos tão livres como sempre fomos, mas estamos exercendo mais o nosso direito à liberdade. Explica esse tão livre como sempre fomos. Eu acho que atualmente nós estamos vivendo o que desejamos no sentido de poder separar, de bancar as nossas decisões. Para mim, a liberdade... Aliás, para mim não. Eu vou até corrigir essa fala. Poder viver as nossas escolhas, para mim, é um exercício de liberdade. Então, baseado nisso, eu acho que nós estamos mais preparados para bancar as nossas decisões. E, para mim, isso é liberdade. Então, baseado nisso aí, nós estamos exercendo muito melhor a nossa liberdade. A liberdade de não quero saber o que as pessoas estão pensando, eu vou fazer, porque... Vamos pensar, eu vou falar um pouco de mim. Sair da minha cidade e vir para uma outra cidade, aos 45 anos, ainda apavorou todo mundo. Isso é muito para frente, isso não é muito para frente, gente. O idioma é o mesmo, a moeda é a mesma, a gente se comunica. Então, não existe não é um ato heróico. Eu acho que nós estamos tendo mais coragem de fazer essas pequenas ações que antigamente a gente era, não é a sociedade, nós éramos tolhidos pelas convenções sociais. Então eu acho que nós estamos mais dispostos. Era exatamente esse o ponto. Eu acho que o que muitas das pessoas podem fazer hoje, a grande maioria também poderiam fazer anos atrás. Sim. São coisas que a gente poderia já fazer anos atrás. E eu tô falando de coisas que são possíveis de serem feitas. Não tô falando, sabe, longe de legislações, coisas que a gente já poderia fazer, mas que a gente não fazia por convenção social. E o que a gente tá muito à frente desse comparativo é isso. Antes era mais o que os outros vão pensar. Agora, as pessoas se importam menos com o que os outros vão pensar. Ainda se importa? Ainda se importam? Ainda se importam. Mas a gente tem muitos exemplos mais vivos e mais impactantes de mulheres que quebraram os seus tetos de vidro ali e viveram, e fizeram, e exerceram aquilo, as suas liberdades, independente das convenções coletivas. E é a isso que a gente está brindando, sabe? Essas conquistas que a gente está fazendo quando a gente faz essa comparação. Porque antes a gente pensava, e antes não é nem tantos anos atrás, não é em 1925, é 1980, 1990. A gente não podia fazer um monte de coisa, porque o que os outros vão pensar? E agora a gente pode... Olha que coisa, né? Tem um grupo de pessoas da terceira idade e tal, que, assim, viveram uma vida inteira dentro dos padrões e esperaram assim, passar todos os protocolos da vida para poderem ser livres. Então você vê, esses dias eu estava acompanhando, né? Tem uma senhora, 80 anos, o sonho dela era fazer tatuagens, mas o marido não permitia. Ela teve um marido, morreu pra ela, era corpo fechado. É esse tipo de coisa, entendeu? Ela podia fazer.
Sim. Mas agora ela tá livre. O que ela teve que esperar para ser livre? Esses exemplos que a gente trouxe, gente, casais LGBT, o quanto precisa esperar para poder ser livre para Muita amar uma coisa. pessoa. E até antes dessa pessoa se entender mesmo do LGBT, fala, puxa, não tem alguma coisa. O quanto é atrás de liberdade? A gente já falou isso aqui em outro episódio. O quanto é atrás de liberdade você poder falar, gente, eu sou quem eu sou. Sim. Eu sou quem eu sou. E isso é tão simples, é só ser livre. E aí o que determina, de novo, até repetir, mas quem determina que você está fazendo mau uso da sua liberdade, né? E aí, acho que é essa Mas é isso que eu te falei a do que... dor, né? Sim, mas é isso que eu te falei do que falta. Não foi nem que eu não entendi a pergunta, era exatamente isso que eu queria dizer. Porque quando você faz essa pergunta, a sociedade olha para isso, a gente que tem letramento não vai olhar assim, cara. Mas a sociedade vai olhar para isso, não, gente, mas olha aí, quanta coisa você falou, tá ótimo, do que vocês estão reclamando? E aí você fala assim, a gente não tá reclamando, a gente tá brindando a evolução. Eu não tô nem reclamando nem brindando, eu tô dizendo, olha só, a sociedade, ela evoluiu, porque é isso, vão passando os anos, a gente vai evoluindo, é inegável que evoluiu. Mas eu sinto como mulher, tem dentro de mim uma dor que é muito latente desse lugar de que sempre serei julgada. Eu não sou livre, por mais que eu seja uma mulher livre, entende? Então a minha reflexão aqui, meu ponto aqui não é que eu não quero celebrar o que conquistou, não é isso. Mas eu entendo, eu acho fantástico histórias como essa, né? De uma pessoa de 80 anos, uma mulher de 80 anos que vai lá e faz o que quer. Que a gente fala, ela podia fazer, ela não podia fazer. Uma pessoa não faria tatuagem nela. Seu esposo deixou, você tá aqui por quê? Eu duvido que ela conseguisse. Eu acho que ela nem conseguiria. Mas é isso, é fantástico que hoje ela possa. Mas o meu ponto aqui é porque eu tenho dentro de mim essa dor que eu posso ser livre, eu posso ser potente, eu posso saber quem eu sou. Mas o tempo todo vão colocar na minha frente, vão me lembrar que não, você não é livre, você na verdade é uma libertina, né, Mariana? Porque assim, você quer ficar falando, você quer ficar fazendo, você quer dizer que você é boa. Imagina que absurdo, você tem que deixar, eu escuto isso direto, você tem que deixar as pessoas dizerem que você é boa. É feio você falar que você é boa. Gente. Liberdade ou libertinagem, o nosso modo de Acho que ser? eu vou puxar para um outro ponto. Quando a gente fala, não, eu vou puxar desse ponto. Não, eu sou boa assim. Quando a gente banca a nossa liberdade. Quando a gente banca a mulher porque a gente decidiu ser e a gente conquista essa liberdade, a gente rompe uma barreira e fala, é isso, sociedade, eu tô aqui, tô pronta. Eu sou uma mulher livre e eu sou uma mulher, você quer me chamar de libertina? Problema. Né? Eu acho que Sim. isso é uma grande evolução. E aí, e sim, como nós não somos de ferro, sim, a gente vai ficar com essa dor interna e aí com você mesmo, terapia. É isso. Diga, Malu. Liberdade e autonomia, né? Total. Liberdade e A autonomia. autonomia para viver a sua liberdade. Sim, exatamente. A gente estava falando antes, vou até comentar, antes a gente estava vindo aqui para o estúdio, a gente estava conversando sobre isso, né? Todas as vezes que você quebra um padrão, você faz uma ação de conquista de liberdade. Quebrei um padrão, dei um próximo passo. Ok. Ah, esse daqui não me coube muito bem, quero voltar. Você volta para outro. Ah, mas não era você. Você tem que conquistar outro, é uma outra movimento. A cada movimento que a gente faz é uma conquista nova. E a cada conquista é sim um grito de liberdade. Sim, claro, inegável. E aí, gente, com toda essa questão da gente falar de liberdade, da gente falar de gênero, da gente falar de libertinagem, é muito comum que eu acho que é mais comum a gente ouvir o libertinagem no mote de recorte de gênero, quando o recorte é sexual, quando a gente tá falando de cunho sexual do que quando a gente tá falando de comportamento. Tipo, nossa, você peita que você é boa, é mais fácil as pessoas te chamarem de arrogante do que de libertina. O que você acha disso, Malu? Era aí que você ia trazer. Era aqui que eu queria chegar. O exercício da nossa autonomia já está autorizado. Já se conformaram com a nossa autonomia e com a nossa liberdade de viver a nossa autonomia. Mas liberdade sexual, aí vocês já estão querendo demais. Aí é muito, né? Você já quer falar, você já quer trabalhar, já quer ter dinheiro, já quer ter sua própria casa, você ainda quer
ter Gente, liberdade sexual. liberdade sexual, não. Enfim, isso é para além das convenções Sim. sociais, porque nós não temos educação sexual. E como é que a gente vai falar de liberdade sexual se a gente não sabe o que é educação sexual? A gente não tem um planejamento familiar que nos permita, a partir do nosso conhecimento, tomar as nossas decisões. E esse é o modelo ideal, que está muito distante da nossa realidade aqui no nosso país ainda, né? E aí, fazer uso do seu próprio corpo da maneira que você entende ser legal, não pode. E tem uma fala da filósofa contemporânea Anitta, que ela fala assim: as pessoas começaram a me julgar quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro expondo o meu corpo. Mas quando corpos de mulheres são expostos para homens ganhar dinheiro, tá tudo bem. Gente, é isso. Os grupos de pagode, as bailarinas estão seminuas iguais a Anitta. Sertanejo, se você ver as bandas sertanejas, as meninas estão dançando de colã seminuas também, que não tem nada a ver. Mas quem está sendo beneficiado com a exposição daquele corpo feminino são os homens. Então, tudo bem. Mas se uma mulher vai sozinha para cima do palco e mostra o corpo, aí ela é vadia. E essa é a nossa realidade. Serve para ela e serve para a gente. E qual é o grande agravante disso tudo, Camila? Que outras mulheres concordam com esse discurso. Isso é uma coisa, assim... existe uma pesquisa contundente da ONU Mulheres 2023 que mostra que 89,4% das pessoas no Brasil, de todas as pessoas no nosso país, são machistas. São machistas. Homens e mulheres. Então isso a gente tem também, gente, parte 2 desse episódio, por favor. Porque isso, a gente começa a migrar para uma parte das mulheres que falam assim: nossa, eu queria ter essa liberdade, eu queria ter essa libertinagem, eu queria ter conhecimento do meu corpo, eu queria saber aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, eu queria poder ter a liberdade de exercer isso da maneira que eu escolher. Só que são mulheres tão tolhidas, uma grande parcela da nossa população são tão tolhidas que não tem... Não é que não tem capacidade, não tem nem oportunidade de alcançar esse tipo de pensamento. E aí, qual que é o caminho mais fácil? O julgamento de quem exerce esse tipo de atitude. É muito fácil a gente encontrar na sociedade as pessoas que julgam o comportamento de alguém que você gostaria de ter, você queria viver daquela forma, mas como você não consegue, ou você não pode, você não por uma série de motivos, Você aprendeu, você acaba não replicando, não vivendo daquela forma, e aí a melhor forma é julgar. E aí vem o rótulo libertina. Não Vadia. é? Vadia. No modelo, na atualidade, vadia. E é muito engraçado que um homem solteiro que fica com várias mulheres, ele é ok. E ele... Ele é ok, ele é garanhão, ele é o máximo, ele é o cara. E a mulher solteira que fica com vários caras, ela é piranha, ela é vadia, ela é libertina, promíscua. Ela não serve, né? Não serve. Ela não Ela serve, não é mas pra ela casar, não serve né, gente? pra nada, né? Nada. Ela não serve. E, infelizmente, estamos em 2025 triste. e isso continua sendo dito e sendo escutado em lugares que é majoritariamente feminino e que nós nos calamos. E quando eu falo nós, é no sentido de que eu não quero apontar o dedo e dizer, e vocês, mulheres, porque eu estou fazendo a minha parte. E a minha parte é, oi, não entendi, me explique melhor, vamos falar sobre isso. Os direitos são iguais, porque se a gente imaginar que
tudo que a gente vive, o machismo foi construído para beneficiar o patriarcado Sim. e cada vez mais distanciar a gente dos nossos lugares de poder. E não é poder, é poder de equidade. Equidade, Poder. né? Então, eles se beneficiam, essa máquina beneficia eles, e de alguma maneira nós mulheres fortalecemos muito isso porque somos machistas. E de novo eu vou falar, quando eu falo somos machistas, não somos nós três, sociedade. porque nós exercemos o coletivo. nosso feminismo Sim. todos os dias e estamos ok com isso. Mas é um convite, porque as mulheres precisam entender que o feminismo é da mulher. E nós precisamos exercer o nosso feminismo e abrir mão desse machismo que nos foi ensinado e que não é nosso. Que eu quero puxar teu gancho, que eu acho que essa coisa de somos machistas, ou seja, reproduzimos, né, o machismo o tempo todo, ele não só foi ensinado, como ele é validado nesse sentido de aí você vai receber algumas migalhas a mais de afeto, de atenção, de olha, ela... Sim. Entende? Porque ela sabe o lugar dela. Sim. Tem uma coisa, para mim, muito cruel do machismo e que perpetua e faz link, inclusive, com outro episódio que a gente falou aí de tolerância, de pertencimento, que é isso, né? O que você faz para conseguir ser aceita, para conseguir ficar num lugar, para conseguir ser amada, para não ser considerada uma libertina. Então você às vezes aceita isso, que eu tenho uma luta muito pessoal contra o conservadorismo. Eu sou uma mulher extremamente progressista. E para mim essa questão do conservadorismo, que é isso, o que ele significa? Significa que ele quer segurar as coisas como elas foram há muito tempo. O conservadorismo ele não quer essa evolução social que a gente está falando aqui, que permite que mulheres sejam mais livres e não vistas como libertinas. Então eu acho que ele é muito difícil a gente conseguir conciliar, né, o progresso com um modelo conservador. Então, para mim, muitas vezes essas mulheres que a gente está dizendo, né, socialmente, que obviamente a gente, e nós mesmas, muitas vezes feministas, a gente reproduz. Quantas vezes a gente se pega pensando ali uma coisa, fazendo alguma coisa que você olha e fala, gente, não acredito que eu fiz isso, eu não tá com a cabeça, não acredito que eu falei isso, pensei isso, porque a gente vive nessa sociedade, por isso que eu falei da dor. Essa dor, ela não é uma dor individual, né? Nós que fazemos trabalho com mulheres, né, que é uma das causas da nossa vida, essa dor, ela é uma dor que é coletiva, é porque a gente vê o que significa ser mulher, o que representa esse lugar, e o quão difícil é a gente alcançar, por isso que eu vou discordar levemente do começo da tua fala, sobre a liberdade. É claro que hoje a gente tem mais autonomia, é inegável, mas falta tanta... E é tão injusto, não só falta tanta coisa, mas é tão injusto que a gente tenha que ficar quebrando de pouco em pouco padrões e padrões e portas e janelas e janelas. E a gente precisa falar sobre isso. É simplesmente injusto. Eu quero voltar um pouquinho nesse ponto e fazer um comentário sobre essa questão, né, gente? Quando a gente fala de equidade, igual você mencionou agora, você, Malu, a gente está falando de um pensamento que é muito importante. A gente já está caminhando para o final, mas não quero deixar de ir antes de trazer isso. Quando a gente fala de equidade, a gente não está falando pessoas, entendam, a gente não está falando de ou um gênero ou outro gênero. A gente não está falando de homens ou mulheres terem acesso a uma única oportunidade. A gente está falando de evolução social para que homens e mulheres tenham acesso a oportunidades. E quanto mais pessoas tiverem acesso a oportunidades, as oportunidades se multiplicam. Então, sim, temos espaço para todos, homens e mulheres, não ou um ou outro. E aí, puxando antes da carta, puxando a questão que você falou do conservadorismo, a gente teve na primeira temporada aqui um episódio que chamava Não é Mimimi. Depois voltem lá e assistam. A gente está falando sobre uma série de feminismos diferentes, da presença de todos esses feminismos dentro da sociedade. E tem uma coisa que é muito importante, né? De lá para cá, esse episódio é do começo de 2024, agora um ano atrás. De lá para cá,
não é recente também, mas ficou um pouco mais contundente nas redes sociais, um movimento de mulheres pregando o antifeminismo, porque não querem mais sair nesse movimento de, putz, agora eu não quero, eu só queria criar meus filhos, lavar minha louça, mas eu tenho que ir trabalhar. Feministas, descansem, ativistas, e me deixem aqui trocando fraldas. Tá tudo Manas, bem. vocês Ué. querem trocar fraldas? Sim. Troquem as fraldas. Uhum. Vocês querem lavar louça? Lavem as louças. Se a gente quer trabalhar, deixa a gente trabalhar. É só isso. Se você quer, não sei, viajar o mundo, meter o pé, vai. Se você quer comprar um carro, compra. Faz aquilo que a sua liberdade te dá direito. Se você não tem a sua liberdade, busque as suas ferramentas, as suas parcerias para que você possa conquistá-la. Faça a sua movimentação, suas pequenas revoluções individuais. Não é, gente? Esse Sim, convite e aí, foi maravilhoso, é isso. Camila. Que E cada aí, um que faça cada o que quer uma fazer. faça aquilo que Que quer fazer. cada um A gente não exerça quer que a sua vocês façam liberdade. nada daquilo que você... Exatamente. Não, é cada um A gente só dentro quer da sua fazer em liberdade, paz. cada um Exatamente. dentro da sua, a gente só da quer sua fazer em consciência. paz. E é isso. Eu só É. quero ler essa cartinha em É, paz até agora. mesmo porque é isso. Platão já dizia, só existe liberdade quando guiada pela razão. Então, se está cada um movida pela Sim, sua razão, é a gente isso. consegue A exercer gente a não quer, a liberdade. gente não quer opressão. E eu Não acho que quer. só fazendo um gancho disso rapidinho que você falou, é verdade, a gente não quer ou homem ou mulher, a gente quer homem e mulher, mas mais do que isso, a gente não quer ser impedida de fazer alguma Sim. coisa por sermos mulher. Porque a grande questão para mim do machismo não é só. A equidade é algo super importante, mas para a gente chegar na equidade, a gente precisa entender isso. Né? Não só fazermos isso, precisamos entender que somos, né, iguais, não biologicamente, obviamente, né, que também é essa justificativa, né? Enfim, nem vamos entrar nisso, mas que nós somos iguais em direitos e não somos em oportunidades. É isso que é importante, né? Bora pra aqui, né, minha gente? Gente, essa pergunta... Os caras da Camila são Essa lindos. pergunta, não, essa pergunta é pra Camilar. Dentro deste episódio, parece que a Malu fez uma marca. Olha só, você acharia... Aí assim, ó, vamos fazer uma combinação? Sim ou não? Por quê? E rápido, tá bom? Certo. Só pra deixar o gostinho de... Aí a gente continua essa conversa nas redes sociais, gente. Você acharia correta uma lei que permitisse a um homem ter 2 mulheres ou uma mulher ter 2 maridos ou até mais? A gente sabe que várias sociedades permitem, não sei o que, mas falando aqui, né? Eu acho correto. Do nosso quintal, tá? Inclusive, eu defendo isso no Código Civil, mas infelizmente isso vai ser assunto do próximo episódio. Eu acho, e acho que isso deveria ser tratado como se trata uma empresa. Tira um sócio, entra um sócio. Juridicamente falando, eu já encontrei até a solução para isso. Querem me ouvir? Não querem. Então, mas a minha Nossa. resposta é sim. Quantas camadas? Minha resposta é não sei. Não sei. Tem muitas camadas, não conseguiria responder rápido sem Gente, olhar todas essa as camadas. Não sou tem capaz de opinar, tudo Amado. a ver com a liberdade. Eu vou dar também. minha resposta. acho também. Eu acho que tem muitos casais que já vivem dessa forma. Só precisa legalizar. Talvez. É o que a gente já falou aqui. É tudo uma questão Gosto dessa resposta. É uma Gosto. questão de acordos, combinados, contratos e tudo mais. Isso falando racionalmente é uma coisa. Falando emocionalmente, Então, a gente tem uma Exatamente. série de casais que praticam casamentos abertos, ou relacionamentos não monogâmicos. A gente também tem aqui, olha só, eu já tô uma garota propaganda. A gente tem na primeira temporada um episódio lindíssimo sobre relacionamento não monogâmico. É incrível esse episódio. E eu acho que é isso. Acho que já tem muita gente que vive assim. É só não é legalizar. uma questão moralista. Que É só por esses outros E tem gente que é casado camadas. com um cônjuge, marido e esposa, que é casado com outras pessoas, a pessoa Sim. nem sabe. Então, se Sim, colocar as isso claras, que eu ia você vai ver que falar, isso daqui é Camila. muito mais Essa é normal uma camada do que as pessoas Tem imaginam. a não monogamia compulsória. Né? Essa é uma camada Então, pra mim. Eu concordo Uma lei. plenamente. É que falou de uma lei, né? uma lei. Você acha correto é uma lei, Uma então lei. é isso. Social Eu também. acredito que sim. E Camila falou que já tem muitos casais que vivem nesse modelo, mas até onde eu pesquisei, enquanto eu estava fazendo uma pós em Direito Civil, eu pesquisei muito esse assunto, a poligamia. A maioria dos casais, a maioria,
é um homem com duas mulheres. Então, Lógico, a né? gente volta para o mesmo lugar que Ah. nós abrimos. As questões de gênero Sim, pesam permeando muito as leis. nessa resposta. Sim, sim. Né? E se a gente fosse... Esse homem é o livre e as mulheres são as libertinas. São as então. Exato. libertinas, exatamente. É isso, gente. Acho que nós temos roda no e julgamento, para no né? mesmo Pois é, não que a gente concorde, mas Hum. acho que é isso, gente. Temos mais um episódio. Queridos, obrigado por tantas discussões que são tão maravilhosas. Nós nos vemos de novo daqui a 2 semanas. Um beijo. Gente, muito boa. Gente, que Muito pergunta, boa. Essa né? pergunta Nada, parece mas- que você fez uma Mas, gente, magia.